Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você, com tua família. E mais uma vez, nós estamos aqui fazendo esse aprendizado da Escritura para que nós possamos realmente fazer algo bem maravilhoso, bem tranquilo aí, daquilo que Yahushua tem passado para nós nesses últimos dias. Irmão, nessa estrada de nós estudarmos a Bíblia com a história do Brasil, tanto na Bíblia como na história do Brasil, nós temos conseguido buscar aí bastante novidades, coisas ocultas, escondidas, que chega a dar arrepio, né? Porque a gente jamais imaginaria que encontraria, na mesma proporção que a gente encontra na Bíblia, o que a gente encontrou na história do Brasil como coisas ocultadas pelo sistema, situações, informações que eles nos venderam e nós acreditamos há muito tempo. E uma das coisas que me chamou muita atenção e que realmente eu fiquei chocado, e você vai ficar chocado também, é em relação à árvore pau-brasil. Aquela árvore tão famosa que a gente aprende a falar dela já ali no ensino fundamental, depois isso é falado no ensino médio, e bastante gente, tá, hoje quase não comenta, mas não é novidade. Você fala do pau-brasil para as pessoas, tá, é pau-brasil, é a primeira árvore do Brasil, ou então a, a árvore que foi tirada do Brasil e levada para outras nações. E a gente vai levando a história do Brasil como algo assim muito sem importância, né? Fala de pau-brasil, fala do descobrimento da América, do descobrimento do Brasil, mas sem muita importância, porque é algo que ficou assim, tão corriqueiro que falar dessas coisas não tem muito fundamento, as pessoas não têm muito prazer em falar, mesmo que seja a história da nação pelo qual nós vivemos. Não é verdade? Então, é bem assim. Porém, eu tenho uma notícia para te trazer, e volto a dizer de novo, tudo que eu vier te trazer, eu não quero trazer para os irmãos nada daquilo que vocês não tenham condição de pesquisar para se chegar a essas informações. Então, tudo que o canal Timo Dias trouxer vai ser de acesso para todas as pessoas, tá? De acesso a todas as pessoas que acompanham esse trabalho muito sério, esse trabalho muito verdadeiro, que eu tenho certeza que a Ushua deixou para que tudo isso viesse a ser desvelado nos últimos dias. E a árvore pau-brasil, ela me chamou a atenção em algumas partes dos livros da história do Brasil franceses que fala dessa árvore, mas que no próprio Brasil nós temos essa árvore, mas não é tratada com o nome pau-brasil. Embora também a árvore que vem com esse outro nome, ela não chega até as nossas casas, ela é usada por um grupo seleto de pessoas. Quem são esses grupos seletos de pessoas? São a turminha aí da maçonaria, tá? Tanto do grau brasileiro, que eu chamo assim, quando eu falo grau brasileiro, foi o que inventei, tá, pessoal? Não existe grau brasileiro na maçonaria, não. Isso é uma invenção do canal Últimos Dias e uma forma bem assim popular para classificar que os maçons brasileiros, na íntegra, não são os maçons verdadeiros da linhagem, dessa turma de grau maior que se encontra aí com o poder em todo o mundo. Então, a maçonaria de grau brasileiro, né, é o nome que eu coloquei, que pensam que sabem tudo, que são os grandões, porque eles têm empresa, têm as suas propostas econômicas,
porque maçom ajuda maçom, porque se o maçom estiver em perigo, outro vai a caminho. São essas coisas que existem no mundo da maçonaria. Mas isso, na verdade, é mais para os maçons de grau brasileiro. Tá? Estou falando isso aqui bem do jargão mesmo, para você entender que você vai ouvir muito maçom dizer, porque aqui na maçonaria não tem nada disso, é mentira. Porque eu sou aqui na maçonaria, na nossa loja, não tem esse negócio de que eu estou falando. Claro que não vai ter. Porque os maçons do grau brasileiro, eles são também tão enganados quanto nós que não somos do Brasil. Tá? Não somos maçom, perdão. Então, eles são até mais enganados que a gente, né? Porque o maçom, ele está mais cego do que quem não é de lá de dentro. Porque aí você fala assim, pô, como é que você não sou maçom e sabe tudo isso? E o meu pai é maçom, meu tio é maçom e não sabe de nada disso. Porque eles já entraram cegos e ficaram mais cegos ainda e vão continuar. Porque lá dentro da maçonaria, ele se envolve com outras atividades que eles ficam tão distraídos quanto o próprio povo evangélico está distraído dentro do sistema religioso. Você veja, tem coisa no sistema religioso que você só sabe quando você sai de lá. Enquanto você esteve na igreja evangélica, você não sabia disso que você sabe hoje da igreja evangélica. E a mesma coisa são os maçons aqui no Brasil. Tá? Eles entram lá dentro, mas eles não sabem até essa parte do que realmente é a maçonaria, e não é só esse prédio que eles vão. Então, beleza. O que eu quero dizer para vocês? Que os próprios maçons hoje, principalmente dos graus verdadeiros e os graus brasileiros, eles trabalham com o pau-brasil, o ramo do pau-brasil. Só que esse pau-brasil, aqui hoje, ele é chamado pela maçonaria de acácia. E, na verdade, qual seria o verdadeiro nome dessa árvore pau-brasil? Seria acácia ou pau-brasil? Com certeza seria acácia. Não existe o nome pau-brasil. O nome pau-brasil foi inventado para que ninguém soubesse que o Brasil tinha justamente a mesma árvore que tinha lá em Jerusalém. Olha que interessante. A mesma árvore que tinha em Jerusalém tinha também aqui no Brasil. E esses europeus que já tiveram em Jerusalém nas suas cruzadas, eles conheciam muito bem o teor desta árvore. E sabiam muito bem a capacidade dessa árvore no sentido científico, né, no sentido econômico e no sentido social. Poder que essa árvore tem em todos os sentidos. Primeiro, que ela tem um poder muito alto de cura. Tanto, se você pesquisar a árvore pau-brasil e a árvore acácia, que claro, para você não são as mesmas árvores, mas são as mesmas árvores. Você pode pesquisar o ramo da árvore de acácia no Google Imagens, você pode pesquisar sobre o ramo da árvore do pau-brasil, você vai ver que são o mesmo ramo, são o mesmo tipo de árvore, e elas provocam a mesma cura, que é a cura do câncer. E hoje os maçons sabem que quando tem alguém com câncer, no meio da elite maçônica, eles usam a árvore de acácia, que é o pau-brasil de 1500 da época dos índios, quando eles roubaram o pau-brasil, dizendo que o pau-brasil, o único motivo deles levarem o pau-brasil para outro lugar para comercializar era tinta vermelha, essa é a segunda resposta que eles dão para o gado. Essa é a resposta, porque eu sempre falei para vocês que qualquer membro de qualquer sociedade secreta, quando eles querem responder ao gado, eles têm duas respostas. A primeira resposta eles não vão te dizer. E a segunda resposta que estão te dizendo não é a resposta verdadeira. Então, o que nós temos no livro de história? Nós temos no livro de história a segunda resposta. A primeira, nananina, não, eles não vão te passar. Eles não vão colocar assim lá no livro da história do Brasil que a árvore pau-brasil é a árvore de acácia. Inclusive, essa planta de acácia é usada em todos os funerais maçônicos. E ela é usada também para a cura das nações maçônicas. Tá? Então, todas as pessoas que estão envolvidas na maçonaria,
nem todas sabem, nem todos os membros sabem que aquela acácia que eles usam é a mesma, é o mesmo ramo da árvore pau-brasil. Então, olha que interessante. Se você fizer uma pesquisa rápida e buscar uma imagem dos ramos da acácia e dos ramos da árvore pau-brasil, da árvore de acácia, da árvore do pau-brasil, aonde tem acácia, aonde tem um pau-brasil, qual a doença que a acácia cura, qual a doença que o pau-brasil cura, e pegar os históricos da França que fala sobre isso, você vai se sentir um grande idiota. E mais uma vez nós vamos ter a grande resposta que nós fomos enganados dentro da própria sala de aula. Porque o engano já começa dentro da sala de aula. Embora você aprenda muita coisa que é verdade, porque, volto a dizer, nem a mentira ela não anda sozinha. Se uma mentira cai, ela precisa andar com uma base na verdade. Tá? Pode ver que todas as pessoas que mentem, por exemplo, houve um assassinato. A polícia chegou e perguntou, foi o João? Não, foi o Antônio. Na verdade, não foi o Antônio, o João está mentindo. Mas houve assassinato? Houve. Então, veja, a mentira do João dizendo que é o Antônio, ela existiu. Mas existiu a verdade também do assassinato. Então, toda mentira, ela tem a sua base na verdade. Nenhuma mentira nasce sozinha e tem base sólida, única. Ela precisa de um embasamento, de um acontecimento, para ela poder se desenvolver. Então, houve-se uma árvore? Houve. Qual é a mentira? Nunca se chamou e nem vai se chamar pau-brasil. Qual é a verdade? Essa árvore que eles chamavam pau-brasil, ela se chama árvore de acácia, ou da acácia, mas é mais fácil de acácia. E essa acácia, por isso que a gente não consegue, pensa que o pau-brasil entrou em extinção. Você vai ver vários sites, as pessoas dizendo que a acácia, o pau-brasil, ele entrou em extinção. Na é verdade, você vai ver vários sites, alguns livros dizendo que o pau-brasil entrou em extinção. Na verdade, o pau-brasil não entrou em extinção, na verdade, nunca existiu. Porque o pau-brasil foi apenas um nome que os senhores do mundo deram para enganar o gado desde já da época da escravidão no Brasil. E o nome mesmo é acácia. O que eles roubaram do Brasil foi a acácia. Então você pegou, mas o nome do país do Brasil, o nome da nossa nação, ela não veio do pau-brasil? Não, senhor. O nome Brasil, ela já foi dada antes deles colocarem esse nome na acácia. Porque eles sabiam que era a acácia que eles estavam tirando do Brasil. Olha que interessante. E essa acácia, ela é muito forte, tá? Porque a acácia, ela não pode ser mastigada. Eu não sei se você sabia disso. A acácia, ela não pode ser mastigada. Porque ela tem um efeito alucinógeno, um efeito muito pior do que a maconha. Só para você ter uma ideia. Quem conhece a acácia vai poder estar realmente confirmando, só se quiser ocultar mais ainda. E a acácia, ela se torna algo venenoso, ela tem que ser trabalhada. Então, ela é trabalhada na área da medicina. A acácia serve como um remédio e não como uma industrialização alimentícia. Embora alguns mercados já quiseram industrializar o pau-brasil, né? Porque eles pensam que a acácia é o pau-brasil para alguns. E aí, só tem 9 cidades que existe o pau-brasil, a acácia com o nome pau-brasil hoje. Quem conhece a acácia sabe que não é pau-brasil, o pau-brasil não existiu, sempre foi acácia. E quem não conhece a acácia vai pensar que tudo é pau-brasil. Mas só existe hoje 9 cidades onde se é feito o plantio desta árvore e você não pode pegar, é proibido. Qualquer pessoa ir lá e pegar um ramo da acácia ou do pau-brasil, porque são a mesma coisa. Só que para o Brasil isso é muito novo, porque as pessoas não sabem muito menos o que é o pau-brasil e muito menos uma pessoa viu um ramo de acácia.
embora se fala muito mais hoje na acácia do que no pau-brasil. Então, veja, quais são os municípios que hoje é plantado o pau-brasil ou a acácia? Olha bem, no estado de Alagoas, 1. Bahia, 9. Bahia, 2, perdão. Rio de Janeiro, 3. Espírito Santo, 4. Minas Gerais, 5. Paraíba, 6. Pernambuco, 7. Rio Grande do Norte, 8. E Sergipe, 9. 9 estados apenas do Brasil é que pode ter essas árvores. E sabe onde estão essas árvores? Na Mata Atlântida, aonde nenhum povo do meio do gado que somos nós, como eles nos denominam, colocaria ou colocarão seus pés lá. Porque se colocar os pés lá tu não sai vivo. Ali é uma parte reservada, tá? Muito reservada mesmo, apenas para os maçons. E eles têm como os seus soldados, os índios, acredite você ou não. Eles não precisam colocar exército lá. Os índios lá são pagos, os que vivem lá dentro, para tomar conta desta mata e matar quem chegar lá perto para poder tirar qualquer extração dessa árvore, seja o caule, seja o cerne, seja a folha. E existem as placas nesse lugar com o nome de pau-brasil, porque já é para enganar mesmo as pessoas e continuar pensando que o pau-brasil existiu. Existiu o pau-brasil, existiu a árvore chamada pau-brasil por eles. Mas como eles botam nome em tudo, não foi difícil eles querer tapear a humanidade colocando o nome dessa árvore de pau-brasil. O nome dessa árvore não é pau-brasil, nunca existiu pau-brasil como nome. Existiu a árvore que é chamada de pau-brasil, que é a acácia, para que ninguém chegasse perto e tiver, porque muitos europeus gostam da acácia. A acácia é muito disputada entre o cenário maçônico, entre os graus, entre as lojas que são diferentes. Já teve até lojas que já brigaram por causa, tá, da autonomia de se buscar essas árvores nesses lugares. Isso aí está registrado tudo em livros, gente. Então, para você, estudo, depois que a gente começou a linkar a história do Brasil com a Bíblia, muitas coisas foram acontecendo, e tem mais coisas que horripilantes que nós vamos ainda desvelar em cada vídeo que nós viemos a trazer aqui nas redes sociais. Então, essa daí é muito profunda, tá? Eu tenho certeza que ninguém jamais antes havia pesquisado sobre isso. Então, claro que vai ter alguns que vão vir para a internet para tentar desmentir e vão fazer ali, vão dizer que são floriculturistas, que são cientistas, porque não tem nada a ver, porque elas são da mesma família, meu amigo, mas não caia nessa, porque a própria acácia tem várias famílias e tem vários tipos de ramos que são apenas parecidos, mas formatos diferentes. Mas a mais nobre é aquela acácia que é parecida com o que nós aprendemos a chamar de pau-brasil, tá? E isso é uma verdade muito grande. A gente nunca vê pessoas falar sobre o pau-brasil tão profundo assim. Então, você veja. Então, o pau-brasil, ela existe e é acácia, tá? E se você pegar... Agora, para você pegar a folha do pau-brasil, se você está pesquisando e você vai ver que ela é diferente da acácia, não é que está diferente, é que existe vários tipos de acácia. Existe uma acácia que ela é o mesmo ramo da árvore pau-brasil apresentado. Existem outras acácias que as folhas vão ser um pouco diferentes, porque ela existe, são várias ramificações de acácia. Tem vários nomes a acácia. Tá? Então, mas tanto que o pau-brasil é um tipo de acácia, tá? Encontrada raramente aqui no Brasil, que os europeus reconheceram, tá? E essa acácia, ela na escritura, ela não podia ser ingerida, não podia ser comida, porque ela crua é um veneno que mata, tá? Mas ela é um grande remédio que, inclusive, a própria Grécia, ela fez o uso da acácia, tá? Ela fez o uso da acácia, tanto que era normal dos César
que o César era um tipo de nome de reis na Grécia, que eles usavam na orelha, tá, o ramo da acácia, tá, que muita gente insiste em dizer que é o ramo da ruda. Tá, não era ruda, era acácia mesmo. Tá, eles usavam isso aí porque a acácia em contato com a pele, ela dava ali uma certa, um certo líquido, uma certa forma, né, uma energia, não sei o que era que eles falavam, que trazia o rejuvenescimento, a pessoa ficava mais nova, demorava a envelhecer, tendo a pele o contato com essa cássia. Será que por isso que os maçons eles não abrem mão desse ramo da cássia, né? Mas o efeito alucinógeno existe, tá? Por isso que ela não, porque ela é um tipo de remédio realmente muito forte e cura, ela tem o poder da cura do câncer, tanto a caça como a antiga caça, que é o pau-brasil, que foi extraída do Brasil. Por que ele é o pau-brasil? Agora você vai entender por que eles botaram o pau-brasil. Porque, primeiro, o Brasil já era um nome que já estava sendo dado para essa terra. E pau-brasil, ou seja, a acácia é por aí chamada de pau. Pau branco, pau negro, entendeu? Então, o pau-brasil é o seguinte, era uma forma deles avisar aos seus irmãos europeus que eles encontraram a acácia do Brasil, porque ela chegou a se chamar acácia do Brasil, e depois ficou como pau-brasil, e aí então, eu não sei qual foi o concílio que eles criaram, que esse nome perpetuou, foi para a sala de aula e ficou batizado então como pau-brasil. Então, o que é pau-brasil? A acácia que foi encontrada no Brasil e transportada lá para fora. Então, por isso que só os maçons hoje têm poder sobre essa acácia. Só eles. Não é só o ouro. Eles não estão com a mão só no ouro. Você veja, você já reparou que cada tipo de elemento, eles pegaram os melhores. Bom, o mel está com eles. O ouro, que é o minério, está com eles. A acácia, que é o pau-brasil, está com eles. O petróleo, que é o ouro negro que eles chamam, que é uma coisa boa. Até que enfia algo da cor dos pretos, dos irmãos pretos, são coisa boa, está com eles. Então, a maior fábrica de, de riqueza, tanto mineral como vegetal e como animal, estão com eles. Eles dominam tudo isso. E vão colocando seus nomes, tá? A fim de que ninguém possa, ou seja, a fim de que as pessoas tenham uma dificuldade de se chegar naquilo pelo qual só eles detêm o poder. O cristal, as pedras, a ametista, a ametita, todas essas pedras que você conhece, enfim. Então, esse pau-brasil, gente, isso foi mais um nome, porque os judeus são catedráticos em botar nome nas coisas, tanto que as pessoas hoje chamam os europeus de judeus, né? Que é o nome que veio e ficou. Então, é claro que é difícil, é muita informação em cima da outra, mas são informações que a gente vai trazendo de toda a mentira que eles foram colocando no lugar da verdade que eles ocultaram. Para eles poderem criar um nome mentiroso, eles têm que ocultar o verdadeiro, gente. Então, o pau-brasil, o pau vem da mesma linhagem do nome acácia. Então, eles chamam de acácia do Brasil em alguns livros, e outros livros chamam de pau-brasil. Mas estão se referindo ao mesmo nome, à mesma árvore, que tem o mesmo ramo. E são vários tipos de pau-brasil também. Não é? Porque você vai procurar, às vezes, deixa aqui pegar o pau-brasil e deixa eu colocar o pau-brasil do lado da casa para ver se é igual. Tu vai encontrar ramos diferentes de pau-brasil e ramos diferentes da acácia, mas são a mesma árvore. Se você pegar o pau-brasil, bota aí vários tipos de pau-brasil. Aí você vai ver que os ramos do pau-brasil, todos os tipos que você achar no pau-brasil, você vai achar na acácia. É a mesma coisa. A acácia não pode comer, o pau-brasil também não. A acácia cura câncer, o pau-brasil também cura. A acácia tem no mesmo lugar onde tem o pau-brasil também. E na Antártida, você sabia que grande parte dessa acácia, chamada pau-brasil, foram e estão hoje na Antártida? E sabia que elas resistem a qualquer tipo de temperatura, tanto o calor como o gelo? Você sabia disso? Depois você pesquisa, promete? Tá bom. Então, lá na Antártida, a acácia é uma árvore venerada, porque se há uma ideia, segundo o livro Sol Negro 666, que a acácia ela alimenta
todos os canais de energia do Sol negro. Sabe o que é Sol negro? Sol negro é o que eles dizem que estão no centro da Terra, refletido pelo Sol negro natural, que é a Lua, porque eles chamam a Lua de Sol negro. O Sol negro para eles é a Lua. Por isso que eles têm essa coisa, por isso que os judeus têm essa coisa do Sabat lunar. Tá? Você que está nessa cilada aí do sábado, do guardar o sábado da religião judaica, por isso que eles têm essa coisa do Shabá lunático, porque eles reverenciam a Lua. Por que eles reverenciam a Lua? E sabe qual é o símbolo, tá? Um dos símbolos da Sociedade do Vril é o símbolo do nazismo, com a estrela de 6 pontas do judaísmo e uma cruz de lado. É um dos símbolos. O outro símbolo é o símbolo do colisor de Hadron, que é o Sol negro, tá? Aliás, o colisor de Hadron, ele é o símbolo do Sol negro. Você pode ver que o símbolo da Sociedade Secreta do Vril, tá? Ela é o mesmo símbolo do colisor de Hadron, tá? Um círculo cheio ali da divisão, tá? E é o mesmo símbolo que se encontra na Igreja Católica, que é o símbolo da 8ª etapa para a iluminação, que é aquele símbolo imenso que está no meio do Vaticano com o obelisco no meio. Depois você pesquisa, não posso botar mais imagem, porque agora o canal está sendo notificado com as imagens, até com imagem nós estamos sendo notificados. Então a gente não pode botar mais imagem de ninguém, vídeo de ninguém, música de ninguém, fundo musical de ninguém, e o canal vai receber notificação, então esse cara até perdeu o canal todo. Imagina, quase 1000 vídeos nesse canal, e a gente perder por causa de uma imagem. Então, a gente não pode mais ficar usando mais imagem, infelizmente. Então, por isso que aí é até bom que aí vocês pesquisam com seus próprios recursos e ver que aquilo que nós estamos falando tem um fundo de verdade muito grande. Então, essa árvore de acácia, ela é muito usada na maçonaria, é o mesmo pau-brasil, tá? Que existe hoje nesses 9 estados, municípios, que nós acabamos de passar para vocês aí agora. Tá bom, pessoal? Então, por isso que se gira muita conversa em torno do pau-brasil. E as pessoas, geralmente, elas não conhecem o pau-brasil. Se você quiser conhecer um na íntegra, você não consegue conhecer, porque elas estão dentro de reservas, de matas cerradas, cujo matagal é muito denso. E ali existe vigilâncias. E existe também o Big Brother já dentro das florestas. Você que fala assim, nós temos que fugir para a floresta. Vamos fugir para o campo. Meu amigo, está tudo tomado. O Big Brother não começou na cidade, não. Quem falou que está te enganando. O Big Brother não começou na cidade. Tá? O Big Brother começou nas florestas, nas matas. Quando você vai lá, você já é vigiado. Você vai da mata, você já é vigiado. Então, cuidado, porque fugir para o monte, para cidade, ou fugir para qualquer lugar, não existe o fugir. Você vai ter que estar firme naquele dia. E essa árvore, ela é hoje usada pelos maçons, que é a acácia. E a Bíblia fala da acácia, né? A Bíblia fala da acácia, nós vamos falar em outros vídeos sobre a questão da acácia. Irmão, cada vídeo nosso vai ter apenas 30 minutos, esse aqui já está com 28 minutos já, eu prometi isso. Todas as lives do canal Últimos Dias vão chegar no máximo a 30 minutos, a 35 minutos. Ou 39, a gente vai estar na linha do 30 ainda. Tá? Vamos estar na escala do 30 minutos. Tá? Então a gente não vai deixar passar muito os vídeos para não ficar muito grande. Então não teremos mais live de 1 hora. Tá? Todas as lives nossas será até 30 minutos para a gente falar sem rodeios e ser live muito rápida para ajudar você também nas suas pesquisas, nas suas palestras. De repente você vai palestrar para a tua família, para os seus amigos, vai fazer um trabalho com pessoas que você conhece e que esses vídeos eles vão ser de extrema importância para as suas pesquisas e para que as pessoas acreditem e você possa ter o poder de convencê-las da verdade pelo qual a gente está mostrando aqui. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado para todos vocês que estiveram aqui. Obrigado por todos que assistiram essa live, tá? E dentro de algum momento, nós estaremos voltando com uma live, por isso que vai ser interessante, porque a live de 30 minutos, ela é muito legal, né? O Carlos Chamazu está dizendo que live até 40 minutos está bom. Eu acho que tá. 40 minutos, então? Bota 40, Carlos? Você acha que 40 minutos está bom? Então a gente vai passar para 40, então, mas não passar de 40, né? Deixa 40 minutos? Beleza, então. Então, vamos lá, então. Atendendo o pedido do Carlos Chamaçu, então a live vai ficar até 40 minutos, tá? Eu aceito sugestão, claro, estou com vocês, irmão. Às vezes 30 minutos passa tão rápido, né? Ainda mais quando a live é boa.
Então, vamos fazer 40 minutos aí. O Jaime Raimundo também, Madeira, aí já confirmou aí. Pedido aí do povão de Arruxo, 40 minutos então, beleza. Show de bola então. Vou botar 40 minutos. O Zé Olesa quer 1 hora. Mas vamos botar 40 minutos. Vamos botar para não ter briga. Tá? Entre 30 e 40. Então, eu tô você, entre 30 e 1 hora, vou botar 40 minutos. Que aí, irmão, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque ela é boa para ao vivo, mas depois você quer mostrar para alguém, fica uma live muito grande. Né? E aí você tem que ficar vendo a hora que foi, que teve aí, enfim. Vamos botar aí 40 minutos então. Tá bom? Fechou? Fechou todo mundo? Beleza? Aí a gente vê lá, vamos fazer um teste então, tá? Vamos fazer só um teste de 40 minutos, tá? Porque não adianta de, né? Vamos fazer um teste de 40 minutos, aí a gente vai ver, tá? Se fica legal, tá? Vamos fazer um testezinho então, era 30, botou para 40, depois se não for ruim, a gente bota para 1, ou volta para 2 horas aí, que o José Pereira está acenando. Vamos ver aí, mas vamos deixar os 40 por enquanto? Legal? Fechou? Beleza, então. Tá, então, tomei com 30 minutos de live e vamos lá continuar. Então, se você pegar a tua pesquisa e você colocar ali pau-brasil, para onde foi o pau-brasil? França, Inglaterra, França, Inglaterra, França, Inglaterra, sempre, sempre, sempre. Então, veja, tudo que os judeus falsos pegaram dos hebreus, a árvore do pau-brasil está incluída. Porque lá na Bíblia do Almeida, essa árvore de pau-brasil, ela está como acácia, tá? Olha bem, hein? Como é que a gente está vendo que os judeus pegaram tudo que eles viram, que era dos verdadeiros hebreus, esses judeus falsos da ONU pegaram para eles, tomaram, tá? Eu vou ler aqui algumas passagens que está dizendo, que fala sobre a acácia, tá, irmãos? Quais são os versículos que falam sobre a acácia na Escritura, tá? Escritura. As partes da Bíblia que fala da acácia Escritura. Lembrando que não se fala da acácia no Novo Testamento, tá? Você não vai encontrar o nome acácia no Novo Testamento. Ok, mano? Temos aí Êxodo 25:5, vou ler aqui rapidinho para vocês. E pele de carneiro, tinta de vermelho, e pele de texugos e madeira de acácia. Não está falando nada de tinta da acácia. Tinta vermelha não vem da acácia, mas como tem tinta vermelha ali, eles botaram que ela é tinta. Olha que coisa mais séria, né? Tá, vamos lá então. Deixa eu botar aqui uma mais bonita, mais tranquila aqui para vocês. Também fez da madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. Então, o tabernáculo, o primeiro tabernáculo onde as pessoas falavam com os sacerdotes e falavam com o Yahushua, né, com o filho, porque foi o filho que teve no Velho Testamento, não foi o pai. A gente vai bater nessa tecla. Tá? Esse Senhor que está no Velho Testamento é sempre Yahushua, que não era revelado ainda. Então, eles faziam todos os tabernáculos com a madeira da acácia, porque ela era resistente a frio, ao calor, ao sol, à chuva. É a única madeira que é resistente a toda temperatura. Por isso que a acácia ela é o símbolo da maçonaria, que eles ensinam os maçons que tem que ser igual à acácia. Não existe tempo quente nem frio. Olha bem, o maçom tem muito essa característica. Êxodo 52, 25, 23, perdão, diz, também farás uma mesa de madeira de acácia. Veja, tudo que eles faziam de móveis e bem duráveis lá em Israel era da madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, da sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvados. Tá bem? Ó, outra coisa aqui, ó. E farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, os cobrirá de cobre. Até o altar tinha os varais. E eu não vejo esses varais no altar dos pastores da igreja evangélica. Totalmente diferente, né? Vamos lá, então, Êxodo, capítulo 26, 32. E colocá-los sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata, tá vendo? Então, veja aí, mamado, que a acácia, ela tem um fator determinante em relação à produção de móveis. Olha aqui, ó. Plantarei no deserto o cedro. Olha bem como é que a acácia é forte, ó. Olha agora onde a acácia vai ser plantada. Presta atenção, hein? Isaías 41, 19. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém, no ermo, juntamente a faia, pinheiro e o álamo. Veja, a acácia
dessa vez plantado no deserto. Êxodo 25:10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio de sua altura. Veja, a arca que eles fizeram, ela é da madeira de acácia também, olha aqui. Então, a acácia, ela é uma madeira como ouro, ela não, porque a acácia, ela não apodrece, ela bate água, bate sol e continua firme, né? Falaste também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, isso do capítulo 26. Então, veja que interessante essa questão da madeira de acácia, né? Vamos ver aqui no livro de Isaías. Vamos lá, Isaías. Não, já falei, né? Está aqui, está todas elas aqui, Deuteronômio também. Assim fiz uma arca de madeira da acácia, alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Tá vendo? Ó? Quando o Moisés ele fez a arca de madeira de acácia, ele pega a acácia, o próprio Moisés, e faz a arca. Então, veja, a acácia é que fez todos os móveis na época, tá, dos patriarcas. E a maçonaria, ela tem lá o caixão, todo o caixão maçônico, ele é feito da madeira da acácia. Se você acha que eu estou exagerando e mentindo, eu já falo assim, bem, sabe, numa linguagem bem popular. Então você vai lá, pergunta o maçom, pode ir nesses lugares onde fazem nas funerárias, e pergunta lá como se existe caixão da madeira de acácia, que você vai levar um susto. Engraçado que existem os caixões da madeira de acácia, mas você não pode ter um de acácia. Para você ter uma madeira de acácia, um caixão da madeira de acácia, você tem que ser um maçom, senão você não tem. Acabou. E está batido o martelo. É assim que eles fazem e é assim que eles querem, porque tem um grande enredo essa questão da madeira de acácia. Tá? Então, quero dizer para vocês que a acácia, ela é o pau-brasil, a madeira mais valiosa que os ingleses e franceses, que são os primeiros maçons em solo brasileiro, eles roubaram do Brasil e foram plantados em outro lugar, e ela foi roubada. A árvore, ela não foi tirada, cortada. Mentido para vocês, alguém falado isso. A árvore de pau-brasil, e eles não cortaram a árvore de pau-brasil, as grandonas, eles pegavam as mudas dessa árvore do pau-brasil, arrancavam ela com raiz e tudo e levavam para fora. Quer dizer, os negros, quando chegaram aqui, o povo preto do Brasil, de Israel, eles eram obrigados a plantar essas árvores. E não é só a cana-de-açúcar. Veja como são pessoas bem mesquinhas. Eles botam na história do Brasil mais o café, o ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cacau. Não é verdade? Para você pensar que tudo ficou limitado somente nesses 3 tipos de plantio. Na verdade, não. Teve o ciclo da acácia, mas que foi um dos vegetais ocultado pela história do Brasil, dando o nome de pau-brasil, para você não colocar, tá, esse tipo de plantio na listagem dos ciclos do café, do cacau e do cana-de-açúcar. Eles fizeram tudo bem orquestrado. O que eles quiseram chamar pelo nome, eles chamaram. Porque, agora, não era interessante eles falar também que teve o ciclo da acácia, porque a pessoa ia ficar com o pé atrás. Então, ali eles chamaram de pau-brasil e ficou pau-brasil até o dia de hoje. E o pior, o próprio povo brasileiro, que está vivendo na terra do Brasil, não sabe o que é pau-brasil. Nunca botou a mão, nunca botou o dedo e nem sabe para que serve. Tá? E ela é usada pela maçonaria exclusivamente. A maioria dos móveis são feitos da acácia, os caixão, os funerários são feitos da acácia. É passado a acácia no nariz, porque o cheiro da acácia no nariz, ela ali esmagadinha, ela cria um efeito de droga. Eles ficam meio alucinados, drogados, ficam meio chapados, vamos dizer assim. E só esse tipo de droga, só quem usa é os maçons de graus elevados. Tá? Eles não usam no velório maconha, não usam crack, não usam cocaína, eles usam a acácia,
que é uma droga. Por exemplo, a maconha também é um remédio. Você pegar uma maconha, tá, e amassar ela, o líquido dela cura até ferida, se você quer saber. Mas por que eles fizeram? Eles marginalizaram a maconha, porque ela tem o mesmo sentido da maconha, é o mesmo sentido da cássia, ok? Sendo que a maconha é uma, vamos dizer que é uma cássia braba, uma cássia mais ruim. Então está na mão do povo pobre. Aí o povo pobre vai lá, vira maconheiro, fuma aquela acácia pobre, entre aspas, tá? Mas a acácia valiosa, a que tem substância de valores, ela está na mão dos poderosos. Que quando eles querem se drogar ou se curar, ou fazer um móvel bonito, eles fazem da acácia, mas não para o pobre. O pobre não tem poder para isso, o pobre não tem nem direito e nem autonomia para ter nada assim do nível da acácia. Então, essa é a informação que eu estou trazendo para você em primeira mão. E, no mais, fique por pesquisas, pesquisa lá, vá a fundo. Vocês vão chegar aonde eu cheguei se tiver a sede, porque é a sede que leva a gente a buscar e procurar, porque todo aquele que procura, ele acha, não é verdade? Então, a sede faz a gente procurar, e a gente vai achar tudo, até algo mais do que isso aí. Eu estou compartilhando com os irmãos, porque eu sei que aqui tem pessoas inteligentes, sábias, e que também têm sede da verdade, assim como eu, para poder cavucar mais ainda o buraco que já está aberto e buscar lá no oculto do escondido tudo aquilo que esconderam do povo gado aí brasileiro, que é a forma que eles nos chamam. Tá bom, gente? Então, um abraço para todos os irmãos, para todos que estão aí no chat, para todos os amigos. 41 minutos de live, prometemos na linha dos 40, estamos dentro, e que a Rússia possa estar conosco aí. Voltaremos com qualquer outra live, qualquer outro momento aí, para trazer mais informações preciosíssimas para os irmãos. Um abraço, até a próxima para vocês, e até a próxima live.